Fala galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da Base Treinamentos. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Brito e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz para você poder importar o backup lógico que nós fizemos na videoaula passada, tá? Então se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu recomendo que você clique aqui em cima nos cards ou lá na descrição do vídeo para você poder ver o nosso último vídeo onde eu mostrei como que você faz para poder realizar o backup lógico consistente do Oracle Database, tá? Se você não assistir essa última videoaula, essa aula de hoje não vai fazer muito sentido para você, tá bom? Só lembrando, tá? Que quem quiser receber a documentação do vídeo de hoje, tá? Tem que entrar no nosso grupo do Telegram, que tá lá também na descrição do vídeo, tá? Então, clica lá na descrição, assiste o último vídeo, entra no nosso grupo do Telegram para você poder receber todo o material das nossas videoaulas, tá bom? Não esquece também, ó, de deixar o seu like se você gosta dos vídeos da Base Treinamentos, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos em continuações como essa que a gente está fazendo hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver a importação na prática. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aí na nossa aula anterior, onde a gente aprendeu como realizar um backup lógico consistente do Oracle Database, tá? Na aula de hoje, a gente vai importar, tá, o backup lógico que a gente fez na aula anterior, utilizando o Datapump, tá bom? Como de costume, tá? Eu vou deixar a documentação aqui para vocês, tá? E vou disponibilizar para quem está no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não está no nosso grupo do Telegram, o link também está na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Só uma introdução rápida, tá bom? Sobre o Datapump Import, tá? Ele também tem os mesmos modos de importação, tá? Que o Oracle Datapump Export, tá? Então, no caso, você pode utilizar para realizar uma exportação. Você pode utilizar o modo full, o modo por esquema, o modo por tabela, tablespace e transportável tablespace, que a gente já deu uma pequena introdução sobre eles na nossa aula anterior, tá bom? E para importar a mesma coisa, tá? Você pode realizar uma importação full, uma importação por esquema, uma importação por tabela, por tablespace e também transportável tablespace. Tá bom? Claro que muda, né, algumas coisinhas, você pode utilizar alguns parâmetros, por exemplo, na importação, que você não pode usar na exportação, tá bom? Mas, de maneira geral, o conceito é o mesmo, tá bom? Então, só para dar essa pequena introdução para vocês saberem que vocês também podem realizar os mesmos modos de importação que vocês fazem a exportação utilizando o Datapump, tá bom? Então, já vamos partir, né, para a nossa prática, tá bom? E todos os procedimentos que eu vou rodar no nosso terminal estão aqui na documentação que eu vou disponibilizar no Telegram, beleza? Então vamos lá para o nosso terminal para a gente ver esses comandos na prática. Então aqui no nosso terminal, pessoal, se vocês lembrarem, né, a gente criou a seguinte pasta, tá? Dentro do Home Oracle para a gente poder armazenar os dumps de exportação que a gente realizou na aula anterior. Então a gente criou essa pastinha aqui, ó, dumps, tá? ORCL1_XP, tá bom? Então, ó, PWD, a gente criou essa pastinha aqui, tá? Para poder armazenar os dumps de exportação, ok? E se a gente der um ls-l, ó, o dump que nós realizamos, né, na aula anterior é esse aqui, ó, tá bom? ORCL1_SCH.dump, ok? Para importação, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou criar um outro diretório aqui no Linux, tá? Para eu poder armazenar os meus dumps de importação. Mas armazenar que eu digo é o seguinte, pessoal. Eu preciso desse dump aqui, ó, tá? Para eu poder importar. Eu poderia pegar sim desse diretório, tá? Mas eu gosto de criar um diretório separado para eu colocar o dump específico que eu vou importar, tá bom? Então agora eu vou criar o seguinte diretório. Dentro da pasta dumps, tá? Eu vou criar esse diretório aqui, ó, ORCL1_imp, tá? A gente criou o XP e agora eu vou criar um imp, tá bom? Também dentro da pasta dump, tá? Então, se eu der um cd dois pontos aqui, der um ls-l, ó, eu já tenho aqui agora o ORCL1_XP e o _imp, ok? O próximo passo, também, da mesma forma que a gente fez para exportação, a gente vai ter que criar um diretório directory dentro do banco de dados, apontando para esse diretório aqui, ó, que a gente acabou de criar, tá bom? Então eu vou logar, tá, na minha instância, tá, ó, então SQL plus /sysdba e vou opa, errei o comando,
e vou efetuar esse create aqui, ó. Create or replace directory, imp underline dumps, tá? Agora mudou. A gente tinha o exp underline dumps, agora eu vou criar um imp underline dumps, tá? E apontando para o diretório que eu acabei de criar, tá bom? Feito isso, eu vou dar um enter aqui, ó, e o diretório já está criado. O próximo passo é efetuar o grant de leitura e também escrita no diretório que a gente acabou de criar. No caso, o imp underline dumps, para o usuário que vai realizar a importação, tá bom? Nesse caso aqui eu vou utilizar o system. Se você for utilizar outro usuário, você vai ter que dar o grant de leitura e escrita no diretório para esse usuário que você vai utilizar para realizar a importação. Então eu vou dar um enter aqui e pronto, o grant já foi concedido. Para a gente verificar isso daí, vou dar um clear aqui, tá? E vou rodar esse comandinho aqui, tá? Eu já mostrei isso para vocês também na aula passada. É basicamente um select, né? Para a gente verificar os diretórios que foram criados, tá? Então a gente dá um select, né, aqui na DBA underline directories, tá? E a gente pode ver aqui, ó, o exp underline dumps, tá? Apontando para o diretório que nós criamos na aula passada, tá? Para armazenar os dumps de exportação. E agora a gente criou o directory name, ó, o imp underline dumps, apontando aqui para esse diretório orcl underline imp que a gente acabou de criar, ok? Aí é o seguinte, pessoal, depois que a gente fez tudo isso, tá? Eu vou dar um clear aqui, eu vou consultar, tá? Vocês lembram que na aula passada a gente criou, tá, um usuário chamado Felipe, né? Que no caso, quando o usuário ele tem objetos dentro dele, ele é chamado de esquema. Então a gente tem o esquema Felipe com uma tabela com 1000 registros, tá? Que foi a tabela que a gente criou para a gente realizar o teste na aula passada, quando a gente estava falando do backup lógico, tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou consultar, tá, o usuário Felipe e também vou consultar a tabela que a gente criou para saber se de fato ela está aqui. Por quê? Porque depois eu vou deletar o usuário, né? Eu vou dropar esse usuário e também vou dropar a tabela, no caso o objeto desse usuário, né? Para a gente poder realizar a importação do dump que a gente realizou na aula passada, para vocês verem que vai funcionar perfeitamente, tá? Então o primeiro passo, ó, é rodar esse select que eu vou deixar para vocês, tá bom? Para quem está no grupo do Telegram, para a gente verificar, ó, que existe de fato um usuário Felipe. Tá? Eu vou dropar esse usuário e quando a gente realizar a importação, você vai ver que o usuário vai ser criado novamente, tá bom? Então o primeiro passo é verificar se de fato o usuário Felipe foi criado. Se você criou um outro usuário, tá? Modifica essa query aqui no username, ó, e coloca o usuário que você criou, ok? Depois que eu consultar o usuário, ó, eu vou consultar a tabela dentro desse usuário, ó. Então repare que eu fiz aqui uma condição falando que o owner é o Felipe, tá? E dentro desse owner, ó, a gente tem a table test, tá? Table test 1, que foi exportada no backup lógico que a gente realizou na aula passada, tá? Então, olha só, o status está válido, tá tudo certinho, tá? Então, vou dar um exit aqui agora, ó. Já consultamos isso daí, ok? Só para a gente realizar uma verificação, ó, eu vou entrar aqui na pasta orcl1_xp, tá? Vou dar um ls-l e vou dar um cat aqui no arquivo de log, só para vocês relembrarem, só para a gente ver, né? Que de fato, ó, a tabela, ó, table underline test 1, ó, foi exportada, tá? E a gente tem aqui os 1000 registros, ok? Conferido isso, pessoal, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou dropar o Felipe e também vou dropar os objetos que ele tem. No caso, eu vou dar um cascade, ok? Então, para executar essa ação, pessoal, basicamente, a gente vai rodar o seguinte comando, ó. Drop user, vou passar, no caso, o usuário que eu estou dropando, o Felipe, tá? E vou escrever cascade, tá? Cascade, ele vai dropar aí os objetos que tem no usuário Felipe, ok? Então, feito isso, ó, já dropado. E se a gente tentar conferir agora, vocês vão ver que não existe mais o usuário Felipe, muito menos a tabela que era desse usuário, no caso desse esquema. Então, ó, realizando a verificação, no usuário Felipe, nenhuma linha selecionada, ou seja, o esquema não existe mais, o usuário não existe mais. A mesma coisa para a tabela. Se eu tentar consultar essa tabela, deu um erro aqui, vou dar um clear aqui, ó, vou rodar de novo o comando. Tá vendo? Nenhuma tabela foi selecionada, ok? Então beleza, pessoal, feito isso, a gente deletou o usuário, deletou a tabela, tá bom? Eu vou dar um exit aqui e agora a gente vai preparar para realizar a importação, tá? O que eu vou fazer, ó? Dentro aqui da pasta orcl1_xp, tá? Eu tenho o meu arquivo de dump, tá bom? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mover esse arquivo, tá? Esse arquivo de dump aqui, ó. Eu vou até copiar o nome dele certinho. Copiar aqui, colocar para cá. E vou mover para dentro da pasta de importação, tá? Que é essa pasta aqui, ó.
underline imp, tá? Então, home oracle dumps orcl1 underline imp, tá? Eu vou colocar o dump lá dentro, tá? Feito isso, eu vou dar um cd dois pontos, vou entrar aqui na minha pasta de importação, para conferir se o arquivo está aqui dentro, tá? E olha só, o arquivo está aqui dentro. Pessoal, o arquivo precisa estar dentro da pasta, ó, de importação, tá? Senão não vai funcionar. Se você esquecer o arquivo dentro da pasta de exportação, quando você tentar realizar a importação do dump, do backup lógico, como você preferir chamar, você não vai conseguir, tá bom? Então, feito isso, a gente já está pronto para poder realizar a importação, tá? Então, vou dar um clear aqui e agora eu vou rodar o comando de importação. O comando é muito parecido com o comando de exportação, tá, pessoal? Basicamente, ó, você vai passar aqui, em vez de expdp, você vai passar impdp, tá? O usuário, a senha e a instância que você vai se conectar, né, para poder fazer a importação no banco de dados, tá bom? Então, system base 2019 @orcl1, tá? Que é o nome da minha instância. Eu vou passar aqui o directory que nós criamos, ó, o directory name, tá? Que é imp_dump. O dump file que vai ser importado, tá? Isso aqui é o nome do dump que já foi exportado, tá? Você não pode inventar o nome aqui. Tem que ser o nome do dump que já foi exportado, tá bom? O nome do log file, tá? Aqui você pode colocar realmente o nome do log que vai ser de importação. Então, eu coloquei um imp aqui na frente, ó, só para eu saber que é um log de importação. E o esquema que eu vou importar, que é, no caso, o Felipe, tá bom? Ah, por que não tem o parâmetro flashback time, né? Que a gente passou na aula passada, que é um parâmetro para realizar uma exportação consistente. Pessoal, o parâmetro flashback time ele também existe na importação. Mas como eu falei, para exportação e importação é um pouco diferente. Quando você está realizando uma exportação, você passa o parâmetro flashback time. Quando você está realizando uma importação, tá? Uma importação, você não precisa passar o flashback time, a não ser que você esteja realizando uma importação através de network link, tá? Que é basicamente uma importação através de DB-Link, tá bom? Depois eu posso passar para vocês a documentação para vocês lerem um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas na importação a gente não precisa passar o parâmetro de flashback time, tá? Só realmente na exportação, salvo o network link que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, feito isso, pessoal, ó, passou todos esses parâmetros aí, basta a gente dar Enter e ele vai realizar a importação. Reparem que ele já fez a importação do usuário, do System Grant, Role Grant, Default Role, Table Space Cota, tabela, e olha quem tá aqui, ó, a Table underline test 1, tá vendo? A gente já tem, ó, reparem que realmente foi importado as 1000 linhas, tá? Índice, constraints, tudo que foi exportado também foi importado agora com essa importação por esquema, tá bom, pessoal? Para a gente verificar isso, vamos entrar no nosso SQL Plus e rodar e verificar se realmente o esquema Felipe está lá, juntamente com a tabela, ok? Então, vou acessar aqui o meu SQL Plus, né? SysDBA. Prontinho, vou dar um clear aqui na tela e vou rodar, opa, comando errado de novo. Vou rodar aqui o comando para verificar se o usuário está aqui. E olha quem está aqui novamente, ó, o usuário Felipe. Então, de fato, ele foi importado. E agora a gente vai verificar a tabela, tá? Com esse select aqui. E olha só, já temos aqui novamente a tabela que a gente havia exportado. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, esse daí é como que você faz uma importação de um backup lógico utilizando o Datapump, tá bom? Mais uma coisa antes da gente encerrar a aula de hoje. Se você quiser verificar o log de importação, ó, basta você acessar a pasta orcl_imp, que foi a pasta que a gente criou, e você vai ter o log aqui, ó, tá? De importação, e você vai ter o resultado de toda a importação que a gente acabou de realizar. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então foi isso para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido importar também o backup lógico com sucesso, tá? Então, se você gostou da videoaula de hoje, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder as próximas videoaulas que a gente está postando toda semana aqui no canal da Base Treinamentos, tá bom? Não esquece também de entrar no grupo do Telegram, tá? Se você quer receber a documentação dessa videoaula, você tem que estar no grupo do Telegram e o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!